Olá pessoal, dando continuidade então às aplicações especiais de sistemas lineares, vou trazer agora um problema que é um problema constante na área da mecânica, que é quando você tem uma superfície metálica, uma placa metálica, e você precisa descobrir a temperatura nos pontos interiores dessa placa metálica. Então, vamos supor aqui uma placa metálica triangular, tá? Eu tenho aqui um triângulo, essa placa metálica homogênea. Cada aresta deste triângulo foi submetida a uma temperatura constante e diferente. Então aqui eu tenho uma fonte de calor que mantém constante 100 graus de temperatura, enquanto que aqui, nesta aresta, eu tenho uma injeção de temperatura de 50 graus Celsius constante, uma fonte aqui de calor, e aqui uma fonte que mantém a temperatura em 0 graus Celsius. E agora eu preciso pensar nos pontos internos dessa placa. Bom, para eu poder então determinar essas temperaturas internas, né, cada ponto do interior da placa, ao receber essa temperatura pelas arestas, ele vai buscar uma situação de equilíbrio. Quando essa placa atinge o equilíbrio, aí você tem uma propriedade interessante. Tá? Vai chegar um momento que ela vai atingir o equilíbrio. O que é? Continua tendo 50 aqui, 100 aqui, 0 aqui. Os pontos que estão nessa aresta aqui, todos eles vão estar a 100 graus Celsius. Os pontos dessa aresta, todos vão estar a 50. Os pontos dessa aresta, todos a 0 graus Celsius. Só que aqui dentro vai acontecer um equilíbrio de temperatura. Nenhum ponto ali dentro vai estar acima de 100, nem abaixo de 0, mas numa temperatura intermediária ali. Tá ok? É lógico, espera-se que quanto mais perto da aresta de 100 graus, maior a temperatura. Quanto mais perto da aresta de 0, menor a temperatura. Qual é a propriedade que vale para isso aqui? É a propriedade de temperatura média, ou o valor de temperatura média. A temperatura em cada ponto interior, então um ponto qualquer interior da placa, é a média das temperaturas na circunferência de qualquer círculo dentro da placa centrado em P. Então aqui, eu pego todos os pontos que estão aqui à mesma distância de P, meço todas essas temperaturas e faço a média delas. Mas espera lá, uma circunferência? Essa circunferência aqui, ela tem infinitos pontos. E, senhor, de onde vem isso aqui? Tá, isso é uma consequência de leis de movimento molecular, nós não vamos tratar esses detalhes aqui. E outra coisa, para determinar de todos esses pontos aí, fica um pouquinho complicado, realmente. A gente vê isso melhor lá no ensino superior, nos cursos de engenharia, quando a gente usa técnicas de cálculo diferencial integral para conseguir esse cálculo de temperaturas tão preciso. Como a gente está trabalhando aqui no ensino médio, uma alternativa é transformar esse problema, que seria um problema contínuo, com infinitos pontos ao redor de P, em um problema discreto, com uma quantidade específica de pontos. E essa discretização do problema a gente faz colocando uma grade, uma malha quadriculada. A gente vai quadricular essa figura, quadrados de mesmo lado, né, de quadrados iguais, e aí a gente vai ter nós, ou pontos de interseção, dentro desta malha. Então você está vendo aqui que eu pontilhei todo o meu triângulo e eu marquei pontos. Veja que os pontos que estão nesta lateral, todos eles têm temperatura 100 graus. Os pontos nessa lateral, todos têm temperatura 50 graus Celsius. E aqui faltou o símbolozinho Celsius, acho que cortou aqui na hora da edição, mas aqui também eu tenho pontos a 0 graus Celsius. Agora eu quero saber aqui, ó, a temperatura no ponto T1, no ponto T2 e no ponto T3. São 3 pontos internos. Esses pontos aqui eles vão obedecer essas propriedades de temperatura média. Mas ao invés de eu pensar numa circunferência, o que eu vou fazer? Eu vou discretizar o meu problema, e aí, ao invés de eu pensar em todos os pontos ao redor de um ponto P, ou ao redor desses nós, eu vou pensar na média dos pontos adjacentes. Então, o T1 ele vai ser a média de 100, 100, 50 e T2.
O T2 vai ser a média de T1, T3, 50 e 0. E o T3 vai ser a média do T2, 100, 100 e 0. Tá entendendo? Média mesmo, média aritmética. Soma tudo e divide pela quantidade de elementos. Então vamos pegar esse exemplo mesmo, essa plaquinha triangular, e vamos determinar essas três temperaturas, T1, T2 e T3, para essa placa em questão. Vamos ver, não deve ser tão complicado. Se eu olhar então para esse primeiro nó, a sua temperatura T1 é a média entre, vou fazer em ordem, em sentido anti-horário, tá? 100, outro 100, 50 e T2. São 4 números. Eu vou somar eles e vou dividir por 4. 100 mais 100 mais 50 mais T2 dividido por 4. O T2, ele tem o T3, o T1, o 50 e o 0. 4 números de novo. T3 mais T1 mais 50 mais 0 dividido por 4. É que eu deixei o 0 somando aqui, mas ele não vai ter valor nenhum, né? E o T3, na mesma sequência, né? Ele vai ser o 100 mais outro 100 mais o T2 mais o 0 dividido por 4. E aí eu montei aqui 3 equações com as minhas 3 incógnitas, T1, T2 e T3. Opa, se eu juntar elas eu monto um sistema. Veja que aqui eu já organizei, tá? Então eu multipliquei por 4, ficou 4T1 igual ao restante. 100 mais 100 mais 50, 250. Esse T2 estava somando, ao contrário da soma-subtração. Aqui também multipliquei por 4. Subtraí o T3 e o T1. 50 mais 0 ficou 50. Aqui também multipliquei por 4 o T3. Subtraí o T2. 100 mais 100 é 200. Está aí o sistema montado. Qual é a representação matricial desse sistema? Está aqui. Né? Coeficientes. Matriz A. Matriz das incógnitas, que são as temperaturas T1, T2 e T3, e matriz dos termos dependentes, 250, 50 e 200. Vamos fazer outro método. Já fizemos regra da matriz inversa no primeiro exemplo que eu trabalhei. Já fizemos Gauss no segundo, porque era obrigatório fazer Gauss, não podia fazer outro método, porque não era um sistema possível determinado. Aqui, se o determinante dos coeficientes não for zero, dá para fazer Cramer, não dá? Então faz esse determinante D, né? Lembra que você tem D igual ao determinante da matriz dos coeficientes A. Então fazendo esse determinante dá 56. Opa! Isso aqui garante para mim que o sistema é possível e determinado, ou seja, a temperatura nesses pontos é única, que faz todo sentido, né? A placa chegou no equilíbrio, a temperatura não muda mais, ela fixa em valores únicos para T1, T2 e T3. Qual que é o próximo passo da regra de Cramer? Lembra calcular o dx, dy, dz? Aqui na verdade vai ser o dt1, dt2, dt3, ou seja, troca essa coluna 1 aqui por 250, 50 e 200, calcula o determinante. Depois troca a coluna 2, depois troca a coluna 3. Então o primeiro determinante vai dar 4.150, o segundo determinante vai dar 2.600 e o terceiro determinante 3.450. Vou deixar as continhas por vocês, tá, pessoal? Deem uma conferida nas continhas, façam pausadamente, tá bom? Mas os resultados são esses aí que vão ser obtidos. E agora, horas, para achar o valor da variável T1, basta dividir o dt1 por d. O T2 é o dt2 por d, o T3 é o dt3 por d. Então, fazendo aqui cada uma dessas divisões, aqui você veja que eu não simplifiquei as frações, eu optei por fazer a divisão e chegar num valor decimal. Faz mais sentido, né, para eu representar aqui valores decimais. Então, aproximadamente, porque não são divisões exatas, eu vou ter essas temperaturas. No ponto T1, que é o que está mais acima, ou seja, está mais perto do 100, do 50 do que do 0, eu tenho a maior temperatura dos pontos internos que eu achei, 74,10. No ponto T2, que é o que está mais perto do 50 e do 0 e mais afastado do 100, é a menor temperatura, 46 e 42 graus Celsius. E no ponto T3, 61,60 graus Celsius. Beleza? Professor, e essas continhas? Você faz as contas aí. O intuito da aula de hoje é trabalhar as aplicações. Os resultados, os métodos, a gente já viu, a gente já estudou. Então vocês aí têm capacidade agora de resolver isso daí. Interessante entender
que a partir de um problema prático, de uma placa metálica, de temperaturas externas, eu posso calcular as temperaturas internas usando o conceito de sistemas. O que aconteceria se eu refinasse mais a minha malha? Se ao invés de eu trabalhar ali apenas com esses quadradinhos, eu dividisse cada quadradinho desse em 4 quadradinhos menores. Ou seja, se eu traçasse aqui mais uma linha pontilhada, aqui mais uma linha pontilhada, né? Dividir em 4 aqui, mais uma linha pontilhada aqui, 4 aqui, mais uma aqui, 4 aqui, mais uma aqui, 4 e 4, mais uma aqui, 4 e 4. Veja que eu geraria aqui mais alguns pontos, né? Aqui, 3 pontos, 4 pontos, vamos dizer assim, né? Aqui nas extremidades. Aqui também geraria mais 3 pontos aqui, mais 3 pontos aqui nas extremidades, onde a temperatura é fixa, nas arestas. E internamente eu geraria aqui mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então, de 3 variáveis, eu pularia para 21 variáveis. Aí eu te pergunto, o que acontece num sistema de 21 variáveis? Dá mais trabalho, só isso. Mas é mais complexo de resolver em termos de metodologia? Não, só vai dar mais trabalho mesmo. Tá? Porque você vê, para esse ponto aqui, 4 pontos adjacentes. Para esse ponto, 4 pontos adjacentes. Para esse ponto, 4 pontos adjacentes. Para esse ponto, 4 pontos adjacentes. E aí você vai fazer as médias dos 21 pontos e vai cair num sistema de equação grande, reconheço, vai ser um sistema grande, mas é um sistema de equações. Tá ok? Então, o refinamento dessa malha aumenta o número de variáveis, mas ainda assim o método continua válido. Beleza? Vamos parar esse vídeo por aqui. Ainda vou fazer um último vídeo com uma aplicação da área de eletroeletrônica. A gente se vê no próximo vídeo com a última aplicação de sistemas que a gente vai trabalhar. Segue aí!